Resenha. Chegamos! Está começando o Reis da Resenha aqui pela TV Jovem Pan News, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, em todas as plataformas. Você já sabe, toda semana um convidado especial aqui no Reis da Resenha, aquele papo excelente, e já estamos nos aproximando aqui da edição número 100 do Reis da Resenha. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela confiança. Vamos juntos aqui em todas as plataformas pela Jovem Pan. Lembrando que você pode participar através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes, no X, antigo Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. Pode mandar para cá também a sua pergunta para o nosso entrevistado, o Rei da Resenha dessa semana, jogador que marcou o gol decisivo para o São Paulo no Campeonato Brasileiro de 91 contra o Bragantino. Veloz ponteiro, jogador que atuou também lá no futebol espanhol, campeão pelo Cruzeiro, sendo decisivo contra o River Plate. Jogador com muita história, tem também várias passagens para contar aqui no programa. E quem vai me ajudar nesse Reis da Resenha é o Bruno Prado. Fala, Bruno. Bem-vindo ao Reis da Resenha da Jovem Pan. Olá, Pedro. Estamos aqui para mais um Reis da Resenha com um convidado especial, jogador que foi importante aqui no futebol brasileiro nos anos 80, anos 90. E com muito prazer estamos recebendo aqui no Reis da Resenha. É ele, o Rei da Resenha dessa semana, Mário Tilico, veloz ponteiro, jogador campeão pelo São Paulo, campeão pelo Cruzeiro, jogador com passagem pelo Fluminense, jogou também lá no futebol espanhol, tem também a sua carreira como técnico, logo após abandonar os gramados. Mário Tilico, é um prazer conversar contigo aqui no Reis da Resenha da Jovem Pan. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bruno, aí pela oportunidade. Sempre muito feliz, né? Sempre, quando me convidam para falar da minha história, falar do São Paulo, falar do Cruzeiro, das equipes que eu tive a oportunidade de defender, né? E sempre à disposição de vocês aqui. Obrigado aí pelo convite, pela lembrança. Estarei aqui à disposição e fico feliz aqui da gente poder dividir um pouquinho da história, né, nossa no futebol. Show, uma grande atuação do Tilico naquela final de Supercopa da Libertadores contra o River Plate, ele vestindo a camisa do Cruzeiro, foi decisivo. E para o São Paulo, em 1991, lá contra o Bragantino, e Bruno Prado até me contava aqui em off que o Bruno chegou a acompanhar aquele jogo do estádio, não é, Bruno? Sim. Prado? A sua recordação desse gol do Tilico no cruzamento para a área. A bola sobra para ele, o oportunista foi lá e fez, decisivo, né? O Tilico foi lá e fez o gol que deu a vantagem do empate para o São Paulo. E aí, na segunda partida, o São Paulo empata e conquista aquele título brasileiro, Bruno. É verdade. Eu estava no estádio com 6 anos, né? Estava lá na torcida do São Paulo, né? Com 6 anos, e acompanhei aquela final. Depois, na volta em Bragança, não estava no 0-0. E o São Paulo ali conquistava o seu terceiro título brasileiro, né? Uma sobra depois de uma finalização do Bernardo. E claro, Tilico, né? Tilico, você é o melhor para falar desse gol, que foi o seu gol nessa final. Você veio do banco, né? Acho que também é interessante você falar sobre isso, como você entrou no jogo, como é que foi como aconteceu a sua entrada na partida. E sobre esse título do São Paulo, né? Um título importante ali, o São Paulo conquistava o Campeonato Brasileiro e a partir daquele título, vaga na Libertadores, dali veio o Mundial, né? Aquele título abriu caminho para um período muito vencedor do São Paulo também em títulos internacionais, né? É verdade, Bruno. É verdade, a gente sempre fica muito feliz, né? Porque quando a gente está como atleta e a gente joga uma final, faz gols decisivos, faz gol de finais, a gente, como atleta dentro de campo, né? A gente sai dali e a gente não tem a dimensão do que é você ficar para a história de um grande clube, né? Como São Paulo e como outros que eu passei e que eu tive a oportunidade, como Cruzeiro, de fazer gols decisivos, o próprio Juventude também na Copa do Brasil, alguns jogos decisivos também eu fiz gols, então que marcaram, né? Então, assim, a gente não tem ideia da dimensão que é, né? Aí hoje você contando a história que você estava no estádio e como muitos torcedores, né? Que às vezes a gente encontra na rua, às vezes hoje a facilidade, né? A internet, a tecnologia ajuda muito, então pela internet, né? Os comentários, e é sempre muito bom, né? A gente escutar as histórias de cada um, das pessoas, dos torcedores, e a gente fica feliz pelo bem que a gente tanto fez, né? De deixar o torcedor tão feliz, e hoje contando algumas histórias como a tua,
como outras também, né? Então, assim, para mim é uma alegria muito grande, foi um gol importante ali, né? Um gol que deu o título ao São Paulo, brasileiro de 91, a gente já vinha de duas finais ali do brasileiro e a gente não perdemos, né? Então era a terceira final seguida do brasileiro e a gente, naquele jogo ali, a gente sabia que a gente tinha que ser campeão, né? Porque senão ia mudar, talvez, a vida de todos nós dentro do futebol, ela mudaria, né? Porque o São Paulo, como um clube grande, você disputar 3 finais do brasileiro e não ganhar uma, com certeza a vida ia mudar para muitos atletas que estavam ali, né? Para mudar, talvez, por uma situação não muito boa, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu um título importante, um título também que hoje eu falo aqui, mas isso é reconhecido por todos os torcedores, né? Que sempre falam que foi um dos títulos mais importantes da história do São Paulo. Foi um divisor de águas ali, né? Foi dali que o São Paulo começou a conquistar todos os títulos que vieram em seguida, Libertadores, Mundiais, né? Então, foi um título que abriu as portas ali. E eu fico muito feliz de ter ficado para a história, ter feito um gol importante. E quanto ao gol, né? Foi uma jogada do Zé Teodoro, do Cafu pela direita, e o Cafu fez um cruzamento, o Bernardo de cabeça, o Bernardo cabeceou, né? A bola em direção ao gol, a bola bateu na trave e ela voltou exatamente na direção do Miller, né? Ali todos nós conhecemos o Miller, né? O Miller, a qualidade que o Miller tinha, se a gente colocar 10 bolas daquela ali, ele vai fazer os gols. Só que foi o destino, né? A bola tinha que o Miller furar na jogada e a bola sobrar para mim, né? E ali eu era um jogador que eu sempre treinava bastante, então eu tinha sempre uma batida forte, essa batida diagonal, né? Contrária ali. E eu fui feliz na batida ali, no gol, né? No chute em gol. E fiz um gol tão importante como foi o do título de 91 do brasileiro. O Pedro, acho que é até importante contextualizar, porque hoje tem muita vaga na Libertadores, né? Hoje, às vezes, até o 8º colocado no brasileiro vai. E a gente o Tilico falou sobre isso também, que aquele título abriu o caminho para o São Paulo ganhar Libertadores e o Mundial, porque naquela época só o campeão brasileiro ia para a Libertadores. O campeão brasileiro e o da Copa do Brasil. Em 91, o Criciúma ganha a Copa do Brasil, dirigido pelo Felipão. Então, se o São Paulo não vencesse aquele brasileiro, ele não disputaria a Libertadores de 92, que foi a primeira que o São Paulo conquistou. Né? Abriu caminho para a conquista da Libertadores da América, do Mundial de Clubes, aquele time histórico do São Paulo, né? Do início dos anos 90, com o Tele Santana à frente. E é aquilo, né, Tilico? É o momento certo, a hora certa, a bola sobrou para você, o Miller furou. E aí você, soltou a pancada na bola ali, fez o gol decisivo, o gol que deu o título ao São Paulo. E você sai também do banco de reservas, tem isso, né? Você não começa aquele jogo como titular. É verdade. Não, eu cheguei, durante a competição, né, o brasileiro, eu cheguei a ser titular em algum momento. Aí, se eu não estiver equivocado, durante o ano, né, eu tive uma lesão, durante o Campeonato Brasileiro, eu tive uma lesão, aí... Tinha o Macedo entrou muito bem, e aí o Macedo não saiu mais. E aí, como a gente tinha um grupo muito qualificado, né? Aí quem saísse, desse oportunidade para o outro que estava na reserva, era difícil voltar. E aí eu fiquei no banco, né? Mas o Tele sempre conversava comigo, o Tele sempre conversava comigo sobre a importância minha dentro do clube, dentro do grupo, né? E eu também entendia naquele momento, eu sabia que o meu companheiro, que era o Macedo, estava jogando bem, e que eu tinha que aguardar ali o momento certo para poder voltar a tentar brigar por uma posição, né? E foi o que aconteceu, mas eu vim entrando nos jogos, tanto é que, se eu não me engano, nas semifinais foi contra o Atlético Mineiro. Eu já joguei de titular porque o Miller acho que sentiu uma lesão, e eu também fiz um gol importante das semifinais contra o Atlético Mineiro, e lá no Mineirão, e depois o jogo de volta foi empate, nós classificamos para a final. Mas eu vim do banco, né? Se eu não me engano, o Elivelto sentiu uma lesão, acho que teve um pisão no dedinho, fraturou o dedinho mindinho, e aí ele precisou sair.
do jogo, né? E aí eu entrei no jogo, entrei no finalzinho do primeiro tempo ainda, acho que 32 minutos do primeiro tempo, e logo no início do segundo tempo saiu o gol, né? Então, eu agradeço a Deus muito, porque sempre Deus me abençoava nos jogos finais, né? Nas decisões, então eu sempre era um jogador decisivo. Na hora das decisões, enquanto alguns amarelavam, né? Outros sempre, né? Às vezes acontece, eu sempre fui um jogador de final, de semifinal, jogador decisivo. Na hora que precisava, eu sempre estava ali. Então, eu agradeço muito a Deus que Deus me permitia isso e eu aproveitava essas oportunidades. E até falando desse São Paulo, do Tele Santana, Tilico, o torcedor do São Paulo olha para trás e recorda com muito carinho aquele São Paulo do início dos anos 90, campeão brasileiro, campeão da Libertadores mais de uma vez, campeão mundial. Mas eu vi uma passagem sua, uma entrevista que você deu, eu queria que você contasse agora também, que o Tele Santana pensou em desistir, né, do projeto que ele tinha ali no São Paulo, tamanha a pressão, a cobrança, e não sei, em determinado momento ele achou até que, sei lá, não ia dar certo, né, o São Paulo, né? Na verdade, Pedro, a cobrança era muito grande, né? Porque existia aqueles comentários, né, que a imprensa sempre colocava, alguns torcedores também, que o Tele tinha aquela situação de pé frio, né? O Tele sempre foi um treinador vitorioso, sempre foi um vencedor, a gente sabia disso, mas existia essa cobrança, né? Já lá desde a Copa, eu acho que de 86, 82, alguma coisa assim, eu não lembro agora corretamente, mas eu acho que era mais ou menos isso. E existia uma cobrança em cima do Tele. E a história do Tele, dentro do São Paulo, ela também, esse gol mudou a história do Tele no São Paulo, né? Porque a história do São Paulo, do Tele no São Paulo hoje, ela é linda, né? Mas talvez se não saísse aquele gol e talvez se a gente não fosse campeão, né, brasileiro, como eu falei, seria uma mudança muito grande para muitos atletas ali, inclusive para o Tele. Provavelmente o Tele não continuaria no São Paulo, porque o Tele, no ano anterior, que nós perdemos o título para o Corinthians, o Tele já era o treinador do São Paulo e ele já não queria mais, né? E aí foi a direção entendia e sabia que o trabalho do Tele era um trabalho qualificado, a gente sabia também e queria que ele continuasse. E aí ele continuou mais esse ano. Mas talvez, se a gente não conseguisse o título, provavelmente muita coisa mudaria para nós, atletas também ali, e para o Tele também, né? Eu brinco até que, de repente, era rua para todo mundo, né? Porque você jogar num grande clube, ir para 3 finais de brasileiro e você não ganhar uma, a gente brinca, mas é sério. A possibilidade de rua para todo mundo era muito grande. Essa história de pé frio assombrou e continua assombrando muitos técnicos, né? Não só o Tele, porque o Tele é de outra prateleira, mas a gente viu recentemente o Fernando Diniz, que também não tinha nenhum título de expressão e ficava aquela coisa, não, porque o Diniz é pé frio, não sei o quê. O Cuca também enfrentou isso na carreira de técnico e até hoje, né, tem uns técnicos aí com essa fama de pé frio, né? O Tele era, como o Tilico falou, era muito por causa das Copas do Mundo, né? Ele 82. Dirigiu o Brasil em 2 Copas, 82 e 86, não ganhou. Aí ficou aquela fama, o Tele não ganha, o time joga bonito, mas não ganha. Aí no São Paulo ele ganhou tudo, né? O Tilico, até ainda sobre a final, tem uma lenda, né? Não sei se é verdade, mas sempre eu ouvi dizer que no jogo de Bragança, até para essa vaga do Elivelton que se machucou, o Tele optou por adiantar o Cafu, né? Ele botou o Zé Teodoro na lateral e adiantou o Cafu. E eu sempre ouvi que isso foi uma sugestão dos jogadores, porque o Bragantino tinha o Gil Baiano, que era um lateral direito muito bom, que apoiava bastante, que depois jogou no Palmeiras, chegou à seleção. Foi uma sugestão dos atletas ou isso é uma lenda, uma história que alguns contam que não foi bem assim? Essa entrada, o Cafu jogando mais à frente, não na lateral, no segundo jogo. Bruno, com toda sinceridade, eu não tenho assim, eu não sei, eu não soube de nenhuma situação que o Tele reuniu com atletas ou que alguns atletas conversaram com o Tele, até porque o Tele sempre, pelo menos o tempo que ele teve conosco, sempre foi um treinador de muita certeza das decisões dele de escalação de equipe, entendeu? Então, eu acredito que o Tele sempre foi um treinador que ele sempre se preservava muito
com a situação de se jogar muito exposto. Ele gostava sempre de um bom futebol, mas em alguns momentos ele entendia que era necessário, em algum momento, não ser tão exposto também, tentar jogar com resultado, né? Mas, assim, eu acredito que, naquele momento ali, o Tele ele estaria aberto até para qualquer, assim, opinião de algum atleta. Mas não era um perfil nosso, de atletas nossos. A gente tinha o Raí, que era o capitão, a gente tinha outros atletas ali com perfil de líder, mas eram atletas inteligentes, atletas que nunca tentavam assim interferir no trabalho do treinador ou opinar alguma coisa, a não ser que eles fossem chamados, alguns, para que pudesse opinar sobre, às vezes, uma dúvida que talvez o Tele poderia ter. Eu acho até que isso pode ter acontecido, né? Não seria eu, porque eu não seria o perfil de atleta que talvez, para essa situação, poderia ser talvez o Raí, poderia ser um outro jogador, Zé Teodoro, né? Então, assim, jogadores mais antigos, né, no clube. Eu não lembro se na época a gente ainda tinha o Gilmar, né, o goleiro, o Rinaldi, mas tinha o Zete, né? Então, assim, a gente tinha jogadores ali com histórias dentro do clube, mais antigos dentro do clube, né? E pode ter acontecido, Bruno. Eu não fiquei sabendo. Até porque o Tele, ele não tinha o perfil de, em alguma situação de dúvida, ele procurar jogador para opinar. Ele nunca teve esse perfil, não, pelo menos que eu saiba. Mas poderia ter acontecido, sim. Mas eu não fiquei sabendo disso, não. E até puxando aqui esse São Paulo do Tele, Tilico, como é que foi trabalhar com o Tele Santana no dia a dia? A gente já conversou com outros jogadores que chegaram a fazer parte desse São Paulo do início dos anos 90 e quando eles comparam aquele São Paulo e aquela realidade do futebol com o que se passa hoje, eles falam, pô, era completamente diferente, né? O jogador hoje é muito mimado. Naquela época lá, o Tele, às vezes, não dava nem bom dia pra gente, né? Como é que foi trabalhar com o Tele Santana? Pedro, para mim, assim, foi um dos melhores treinadores que eu tive, né? Eu tive alguns bons treinadores, né? Tive Celinho, Carlos Alberto Silva, o próprio Tele Santana, seu Enio Andrade, na época do Cruzeiro. Tinha a maioria perfis de disciplina, né? Essas coisas que hoje a gente vê no futebol, naquela geração ali, era difícil acontecer. Agora, o Tele era um treinador que ele era tudo para nós, né? Ele era treinador, era um pai, era o que orientava a gente, em todos os sentidos do que a gente fazia com dinheiro, era guardar o dinheiro, comprar terreno, comprar imóveis, investir, não gastar de qualquer maneira, né? Então, assim, o Tele, para mim, assim, eu tive um grande privilégio, eu agradeço muito a Deus, porque foram poucos que trabalharam com ele, né? Não foram muitos atletas, então, num âmbito geral, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus porque eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande treinador, honesto, treinador de caráter. Então, assim, até na hora de escalar, ele sempre era muito honesto na hora de escalar. Então, o jogador ficava sempre muito tranquilo, que independente do que ele decidisse, a gente respeitava, porque a gente já sabia com quem nós estávamos trabalhando e o caráter que o Tele sempre teve. Tilico, e muitos atletas, né, ex-atletas, a gente trabalha aqui com o Vampeta também, né, falam muito do Miller, né, tem uma admiração enorme pelo Miller, como jogador, né, muitos dizem que foi um dos maiores que eles já tiveram como companheiros ou jogando contra, no caso do Vampeta aqui. O que você pode falar do Miller como atleta, né, que foi um jogador histórico no São Paulo, seu companheiro também nesse título de 91, ele era realmente um jogador muito diferente, Tilico? Sim, Bruno, sim. O Miller, assim, o pouco tempo que eu trabalhei com o Miller, né, quando ele veio da Itália logo para o São Paulo, eu já estava no São Paulo. E, na verdade, a minha ida para o São Paulo, ela foi exatamente pela venda do Miller, na época, né? O Miller ele foi vendido e, na época, o treinador era o Cilinho. E a minha ida para o São Paulo foi exatamente pelo fato do Miller ter sido vendido
e o Cilinho gostava de trabalhar com um jogador de velocidade. E aí foi até por esse fato que eu cheguei ao São Paulo. E eu trabalhei pouco tempo com o Miller, né? Ali, quando ele chegou, o pouco tempo que eu tive ali, gostaria de ter tido muito mais tempo do lado dele, mas realmente o Miller, eu sempre observava muito, sempre a gente comentava, conversava. Eu não tinha muita afinidade com o Miller, né? Porque a gente tinha algumas afinidades com outro atleta, o Miller tinha com outros atletas, mas a gente se dava muito bem, todos ali dentro de São Paulo, era uma família realmente, mas o Miller realmente era diferenciado, a qualidade do Miller, poucos atletas a gente teve a oportunidade, nesses anos todos dentro do futebol, né? Foram poucos atletas que eu encontrei com a categoria, a inteligência do Miller, né? É impressionante. Tanto é que eu falei, aquela bola do gol ali é porque era o destino, tinha que fazer o gol, né? Já estava escrito, né? Porque aquela bola que voltou para o Miller, ele ali de voleio, se a gente repetir aquela jogada ali 10 vezes, o Miller vai fazer 10 gols. Porque a qualidade dele no bater na bola era muito grande. Tinha que ser, né? Tilico é o nosso rei da resenha, o convidado dessa semana aqui no programa. Você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News e também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pode participar através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Depois daquele Campeonato Brasileiro de 91, Tilico, você é emprestado ao Cruzeiro e também tem papel decisivo naquela conquista da Supercopa Libertadores contra o River Plate, porque vocês perdem o primeiro jogo por 2-0 lá em Buenos Aires, o Cruzeiro precisando fazer 3-0, você marca 2 dos 3 gols do Cruzeiro. E ali também, né, entrou para a história da Raposa, né, do time celeste, não é, Tilico? É verdade, Pedro. Naquele momento ali eu tinha sido campeão pelo São Paulo, e o seu Enio Andrade era o treinador do Cruzeiro, né? E o seu Enio, ele tinha um ponta-direita na época que era chamado Eider, né? Muito bom jogador, até por sinal. E o Eider acho que tinha saído ou foi vendido, alguma coisa assim. E o seu Enio Andrade, de imediato, quando acabou o Campeonato Brasileiro, ele pediu a minha contratação. Porque o Cruzeiro ia disputar a Supercopa da Libertadores. Era um campeonato importante que o Cruzeiro estava se preparando e queria conquistar. Era importante, porque o último título do Cruzeiro internacional foi, se eu não me engano, 85, 86. E em 91, o Cruzeiro ia ter a oportunidade de disputar essa competição internacional, que era a Libertadores, a Supercopa da Libertadores, né? Dos campeões da Libertadores. E, naquele ano, a Libertadores, só os campeões da Libertadores disputavam, né? Não é como agora. Então, era só a nata da Libertadores que disputava esse campeonato. E era um campeonato importante. E o seu Enio pediu a minha contratação, o Cruzeiro me contratou, eu fui para lá e aí realmente a gente chegou às finais, como você falou, a gente foi derrotado o primeiro jogo lá em Buenos Aires por 2-0 e a gente tinha que reverter, né, tentar pelo menos 2 gols em casa no Mineirão para ir para os pênaltis, ou 3 gols para ser campeão direto. E ali eu fui feliz mais uma vez, Deus abençoou o meu trabalho ali, dos companheiros, e eu fui feliz ali, fiz 2 gols, né, da final e fomos campeões. E, mais uma vez, né, graças a Deus, fiquei para a história de um grande clube como o Cruzeiro. Acabou o empréstimo ali e você não conseguiu permanecer no Cruzeiro. O Cruzeiro até tentou adquirir você em definitivo e não foi para frente, né? Aí você retorna para o São Paulo. Isso, Pedro. Na época, o Cruzeiro era grande já, o Cruzeiro era um clube grande, só que talvez ele não tinha o poder aquisitivo que hoje tem, talvez, né? E aí, na época, o Cruzeiro, de qualquer forma, tentou me comprar, né? Só que acho que por algum motivo ali a coisa não aconteceu, acho que por valores, e eu retornei ao São Paulo, né? Só que eu retornei para o São Paulo, fiquei sem contrato, não tinha acertado o contrato, e aí foi quando apareceu o Cádiz, e aí eu fui por empréstimo para o Cádiz da Espanha. Ô Tilico, antes de falar do futebol espanhol, nesse time do Cruzeiro, que foi campeão, você chegou a jogar com o Renato Gaúcho lá? E quais eram os destaques daquele time? Que o Cruzeiro, nos anos 90, ganhou muita coisa, né? Foi uma década bem vencedora do Cruzeiro, né? Isso. O Cruzeiro, Bruno, foi bem parecido, né, com o São Paulo.
né? Foi um divisor de águas ali. Depois daquele título ali, o Cruzeiro começou a ganhar tudo de novo, né? Começou em 92, foi campeão, se eu não me engano, da Libertadores de novo. E aí, dali para frente, começou a desencadear aí um monte de vitórias de títulos, né? Foi bem parecido com o São Paulo, né? Só que aí aconteceu a mesma coisa. Eu dei o pontapé e saí de lá e não fiquei. Então, mas naquela época não. O Renato Gaúcho chegou depois, né? Mas aquele time ali tinha Marco Antônio Boiadeiro, tinha Ademir, o volante, tinha Luizinho, Paulão, zagueiro, né? Lateral direito era o Zelão, Nonato, lateral esquerdo, tinha o Marco Antônio Boiadeiro, o Charles, né, que jogava de centroavante. Do Bahia. Isso, Charles. E o ponto esquerdo era o Marquinhos. Era um menino que tinha jogado na Bahia também. Era mais ou menos isso. O Renato Gaúcho chegou depois. E aí terminou o empréstimo, você retorna para o São Paulo e com a expectativa de ser titular. A gente tem até uma declaração sua aqui, ó. Abre aspas, o Tele me queria apenas como opção para resolver as partidas no segundo tempo. Eu já penso diferente, porque eu tenho futebol para ser titular. E dali nasce, né, a sua ida para o futebol da Espanha para o Cádiz, não é, Tilico? Mas como é que se deu essa passagem? Você voltou para o São Paulo, o Tele já tinha uma visão diferente, né, de como poderia te utilizar, e aí, nisso, você acabou indo para o futebol espanhol. Assim, na minha geração, Pedro, por mais que a gente entendia que a gente tinha os companheiros ali, no meu caso, jogava o Miller, jogava o Macedo, jogava o Elivelto, né? Eu sabia que eram grandes jogadores e estavam ali. Só que o jogador, ele não pode se acomodar, né? Eu não podia nunca chegar para o Tele e falar, não, tá bom, professor, estou satisfeito, estou feliz, tal. Eu acho até que ele nem queria isso, né? Mas eu mostrei para ele que, com a minha declaração, eu não disse para ele que queria jogar. Eu disse para ele que eu não estava satisfeito com a reserva, mas que iria trabalhar. Se ele precisasse eu no banco, eu iria, porque eu sou funcionário do clube, eu tinha contrato. Se eu tivesse contrato, no momento que eu tivesse contrato, agora, ele ia saber que ele não tinha ali um atleta acomodado, que um atleta que a qualquer momento que um desse uma cochilada ali, ou não se dedicasse um pouquinho mais, ele tinha um ali que estava querendo ganhar uma posição. E isso não era só eu não, Pedro, era todos ali, entendeu? Todos assim pensavam, né? Então, a gente no banco era fisionomia, ria pouco, né? Hoje, às vezes, a gente vê o futebol na televisão, né? Aí, às vezes, a gente vê, às vezes, até na seleção, né? Eu vejo pouco jogo da seleção, mas os poucos que a gente, às vezes, vê, aí, às vezes, filma lá o banco da seleção, rapaz, todo mundo rindo, todo mundo feliz, Ali, cara, na nossa geração era diferente. A gente estava ali, estava sério, estava olhando o jogo, estava vendo ali o jogo para ver o que a gente podia fazer quando entrasse, entendeu? E hoje a gente vê diferente. Então, eu não sei como é que é hoje, né? Mas na nossa época a gente não ficava satisfeito no banco, não. Acho que quase todos ficavam ali querendo jogar, mas, claro, com inteligência de saber que às vezes você tinha um jogador ali nas mesmas condições sua ou melhores até, e tu tinha que esperar o momento certo, entendeu? Reis da Resenha. Você falou da diferença entre as gerações, que hoje você assiste o jogo da seleção brasileira, a câmera foca ali no banco de reservas, a galera tá ali conversando numa boa, dando risada, né? E que na sua época não era assim, cada um buscava o seu espaço, a concorrência era muito forte, mas cada um buscava o seu espaço. Quais as diferenças, Tilico, da época que você jogava para cá? Você sente uma evolução no futebol, né? Como é que você acompanha o futebol de lá para cá, desde o tempo que você jogava, para o futebol que é praticado hoje? Bom, Pedro, assim, a minha opinião, assim, a gente às vezes acompanha um pouco o futebol, com toda sinceridade, eu acompanho muito pouco qualquer situação, às vezes,
às vezes, programa esportivo, né? Porque tem muita coisa, às vezes, no futebol que mudou muito, né? Mudou muita coisa. Eu acho até que o futebol, né? Ele hoje, com a tecnologia, muitas coisas vieram para ajudar o futebol, né? Eu acho que muitas coisas vieram para ajudar, coisas que na nossa geração a gente não tinha, que talvez se hoje tivesse, a gente poderia ter, talvez, algumas situações melhores, né? De parte de recuperação de atleta, mas, enfim, muita coisa evoluiu, muita coisa veio para ajudar o futebol. Só que, assim, tem muita coisa que a gente vê dentro do futebol que eu acho que não mudou muita coisa, né? Eu vou te dar até um exemplo. Às vezes as pessoas dizem hoje que o futebol, às vezes eu comento com os atletas aqui que eu comando, né, nos clubes onde eu passo. O pessoal comenta muito que o futebol hoje é um desgaste muito grande, né? Hoje se desgasta muito mais do que algumas gerações atrás. Eu discordo. Por quê? Porque hoje você, na minha geração, você jogava num campo com dimensões maiores, né? Você tinha um campo de 110 metros, às vezes, 100 e poucos metros, de 80 e poucos metros. Então, o campo era muito grande para se jogar. Você marcava as equipes, mesmo pequenas, a maioria das equipes marcava intermediária, né? Marcava intermediária. E você, em algum momento, tinha que correr o campo todo, ou marcando, ou jogando, ou dando pique para fazer jogada de velocidade, enfim. E aí dizem que hoje o futebol se corre mais do que antes. Hoje o campo reduziram os campos, né? Estão menores. As marcações estão atrás da linha do meio campo. Então tu joga às vezes com 20 jogadores no meio campo só. E aí as pessoas dizem que hoje corre mais do que nas gerações atrás. E aí, com toda sinceridade, eu discordo disso. E isso aí eu estou te explicando por que eu discordo, né? Então, assim, tem algumas coisas que as pessoas tentam botar dentro do futebol na cabeça das pessoas e, às vezes, as pessoas introduzem aquilo e acham que é. Eu discordo disso. Então, é uma das coisas que hoje no futebol, quando se comenta sobre isso, eu discordo. Tem até a evolução dentro do futebol, do próprio goleiro, né? Jogar com os pés. E tem gente que argumenta que isso dá aquela, né? O campo aumentou porque o goleiro sai jogando com os pés e é um componente a mais, né? No campo de jogo, né? Mas não necessariamente, né, Tilico? Hoje a gente vê o jogo aí, você senta para ver um time grande jogar ou um time pequeno jogar, eles marcam lá atrás da linha do meio campo. Atrás da linha do meio campo. Então tu bota 20 jogadores às vezes para jogar em meio campo. Entendeu? E outra coisa, Pedro, quando eu tive um treinador que lá atrás, na geração de 80, 90, ele já enxergava quem era o líbero que jogava. Era o Cilinho. O Cilinho, ele cansou de falar nas reuniões nossas, ele falava assim, às vezes, para o Gilmar Rinaldi, que hoje no nosso tempo era Gilmar, né? O Gilmar Rinaldi, que era o goleiro, e o Rojas, que era goleiro. A primeira coisa nas reuniões, ele falava assim, Gilmar, Rojas, quem é o meu líbero aqui para jogar? Aquele jeito do Cilinho. Aí, às vezes, a gente não sabia a resposta, ou ele não sabia. Ele falou, não, Gilmar, o líbero meu do time é o goleiro. Então, você vê, a visão que o Cilinho tinha na geração de 80, 90, já é hoje o que o goleiro é. Hoje o líbero é o goleiro joga com os pés, é o goleiro que joga adiantado, né? Então, a gente já sabia disso. Tilico, sobre sua passagem no futebol espanhol, o que você pode contar? E também de uma diferença que me parece clara, né, de que hoje o jogador ele tem, né, como objetivo chegar ao futebol europeu, né, aparecer no time grande e chegar na Europa. E eu tenho a impressão que na época que você jogava não era bem assim, né? Você até iam para a Europa, como você falou do Miller, foi para a Itália, voltou, mas não era o sonho final da carreira de um atleta. Eu queria que você explicasse também como é que era a visão de vocês sobre jogar fora do país. Bruno, na nossa geração, né, quando eu falo minha geração, é porque a gente tinha a integração ali com os outros atletas, a gente sabia o que cada um queria. E o primeiro sonho nosso, né, era sempre chegar a um clube grande, né, jogar num clube grande. Você chegando num clube grande, o objetivo primeiro seu era chegar à seleção brasileira. Era esse o objetivo.
E depois você chegando à seleção brasileira, você ir jogar na Europa. Esse era o sonho que essa geração nossa, a gente sempre conversava entre nós, e era o sonho nosso, era esse aí. Só que existia uma diferença. Naquela geração, você para chegar na Europa, você tinha que ter passado pela seleção brasileira. Era muito difícil você ser negociado para a Europa sem ter passado na seleção brasileira. Acontecia, alguns casos acontecia, mas era muito difícil. Muito difícil. E a minha situação, ela foi um pouco de encontro a isso. Eu consegui conquistar o que eu gostaria de chegar, que era chegar num alto nível, né? Que era jogar em times grandes. Eu consegui ser campeão e, a partir disso, pensar na seleção. E naquele momento, como eu não conseguia chegar na seleção, que era muito difícil, eu tinha já um sonho de jogar na Europa. E foi quando aconteceu essa oportunidade para mim de ir para o Cádiz, né? O Cádiz, apesar de uma equipe pequena, era uma equipe que na época era a primeira divisão, mas disputava o campeonato espanhol da primeira divisão, mas somente por disputar, só para disputar e não cair. Mas mesmo assim, foi um contrato que para mim foi assim, um contrato irrecusável, né, em termos financeiros. Era uma oportunidade de eu ir para a Europa e tentar fazer lá um grande metade de um grande campeonato, para mim poder, de repente, buscar algo melhor. Foi mais ou menos dessa forma. Primeiro, a proposta foi irrecusável para mim naquele momento, e logo em seguida que era um clube, apesar de pequeno, mas um clube na Europa. E das suas experiências no exterior, né? A gente está falando da Espanha, que você joga no Cádiz, depois chega até a vestir a camisa do Atlético de Madrid. Mas você tem uma passagem pela Arábia Saudita como jogador e também como técnico, né? Porque agora se fala bastante da Arábia Saudita, que vai receber uma Copa do Mundo, estão investindo pra caramba aí no futebol. Até pouco tempo o Neymar estava lá, o Cristiano Ronaldo está jogando lá. Mas você chegou a pegar uma outra época, né, da Arábia Saudita, tanto como técnico como jogador. Como é que foi essa passagem pela Arábia Saudita? Eu tive essa passagem lá no Cádiz, né? E lá eu, até chegar ao Atlético de Madrid, eu fui para disputar 11 jogos, fiz 9 gols no campeonato, e aí me destaquei, e aí foi quando eu fui para o Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid, eu tinha um contrato de 3 anos, e assim, eu não consegui assim, desenvolver o meu futebol como eu gostaria no Atlético de Madrid, que aí já era uma equipe grande da Europa, né? Era da Espanha e da Europa. Só que eu tive muita lesão, eu me lesionei muito, então isso me atrapalhou muito, somente isso, porque é um país maravilhoso, alimentação maravilhosa. Eu gostaria de ter tido assim uma melhor, ter feito melhor no Atlético de Madrid, até para ficar um pouco mais, mas devido às lesões me atrapalhou bastante, e aí logo eu retornei e tive passagem, né, como você falou. Como atleta, eu tive no Ittihad, da Arábia Saudita, né, da cidade de Jeddah, e logo em seguida, quando eu já encerrei carreira, eu já tive também a oportunidade de ir junto com o Valmir Louruz. O Valmir Louruz era o treinador que trabalhou na nossa época no Juventude. Eu fui campeão com ele da Copa do Brasil, na época, em 99, eu era jogador. E na época eu recebi um convite para trabalhar na comissão técnica dele, junto com ele como auxiliar técnico, e fomos trabalhar no Al Ahly, né? Que também da Arábia Saudita e de Jeddah, a mesma cidade onde eu tive a oportunidade de jogar pelo Ittihad. Não tinha essa divulgação toda como tem hoje, né? O futebol árabe era desconhecido, ninguém falava do futebol árabe, não tinha nenhuma... A tecnologia, né? A gente tinha muita dificuldade ainda, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, a facilidade que tem hoje, e não tinha a cobertura que tem hoje, né? Então era um futebol assim que tu ficava um pouco esquecido, né? Então quando eu fui como atleta, eu joguei lá no Ittihad, terminou a temporada, eu retornei, e como auxiliar técnico junto com o Valmir Louruz, eu tive uma temporada lá com ele e depois retornamos. Assim, hoje
eu posso te dizer, Pedro, que foi assim uma experiência que eu tive muito grande, né? Gostei muito, uma cultura diferente. E se tivesse que voltar hoje, voltaria, independente da mídia que tem hoje lá, mesmo não tendo, eu voltaria, porque é um país bom para se trabalhar. Um país bom que te dá condição para se trabalhar, te dá as condições para você levar a família e financeiramente também muito bom para trabalhar. Tilico, eu queria que você falasse também desse título do Juventude, né? Que foi um título importante, Copa do Brasil, um título nacional lá em 99, final com o Botafogo. Você falasse daquele momento, né? O Juventude tinha um parceiro forte também. Como é que foi aquela conquista pelo time de Caxias do Sul? Bruno, ali foi, eu costumo dizer, né, que para mim, particularmente, foi a mão de Deus ali que direcionou a minha ida para o Juventude, né? Porque ali o Juventude já estava com um grupo formado, isso início de 99, início do ano, janeiro, fevereiro, né? E eu tinha tido eu estava voltando, se eu não me engano, eu não lembro agora a equipe que eu estava jogando, se eu não me engano, eu agora não recordo. Mas, enfim, eu já estava próximo de, já me preparando para encerrar minha carreira, né? Eu já me preparando psicologicamente, já conversando com a minha família, tal, com a minha esposa, meus filhos, tal, e eu já me preparando. E naquele momento ali, o Juventude estava precisando contratar um atacante. E o meu nome, ele estava na mão do gerente de futebol, né? Na época, até para vocês entenderem como foi a minha chegada lá. E o Valmir Louruz estava precisando de um atacante. Eu já tinha trabalhado com o Valmir Louruz muitos anos atrás. Logo no meu início, quando eu saí do Vasco, né, que a minha categoria de base foi toda no Vasco até chegar profissional, e depois eu fui emprestado para jogar. No CSA, eu tive uma passagem com o Valmir e depois no Náutico. E aí o Valmir já me conhecia, mas eu encerrando carreira, já com 34 para 35 anos, já não era a mesma coisa, né? Hoje a gente consegue, devido a essas diferenças que a gente falou do futebol, você consegue ainda jogar um pouquinho mais as condições que dá, né? De tratamento, de cuidados, enfim. Eu já estava me preparando com 35 anos. E aí aconteceu no momento que precisou de um atacante, o gerente de futebol botou vários nomes lá, o Valmir não quis. E aí ele falou, tem um jogador aqui, já é campeão, jogou aqui, mas já é um pouco veterano, já não é mais novo. Tá lá, qual é o nome dele? É o Tilico, contrata agora. E aí... De imediato eles me ligaram, mandaram eu ir, me apresentei, o Valmir me recebeu muito bem lá, eu tinha o Valmir como um segundo pai, né? Tinha um carinho muito grande por ele. E aí foi quando eu fui para lá, mas já fui sabendo que eu já cheguei num grupo formado, eu fui para ser opção, para ser banco, para que se precisasse lá, em algum momento eu entrar. Em alguns momentos eu entrei, fiz alguns gols decisivos até, se eu não me engano, contra o Bahia, num jogo na Fonte Nova, que a gente estava sendo desclassificado, que era mata-mata. E aí, aos 43 do segundo tempo, eu fiz o gol de empate, foi para o pênalti. Então, assim, foi um gol que marcou muito lá. Hoje, os torcedores do Juventude lembram muito desse gol, né? Porque foi um gol que marcou. E aí, veio o título da Copa do Brasil em 99, né? Em 99. Mas assim, para mim, ali foi o último caldo da laranja, né, como a gente fala. E aí logo em seguida eu encerrei carreira. Mas foi assim, eu agradeço muito a Deus porque foi mais uma oportunidade, eu não esperava, com toda sinceridade, eu nunca esperava naquele momento, mas até jogar em algum clube para ser campeão. Mas aí Deus me mostrou diferente, me direcionou para lá, usou o Valmir, e aí eu tive essa grande oportunidade de conhecer um grande grupo de trabalho, que era o nosso, do Juventude, e a gente ser campeão ali da Copa do Brasil, que também ficou para a história do Juventude. É iluminado, hein? Tá marcado aí na história de várias equipes aqui do futebol brasileiro, Tilico. E você falou do momento que você pendurou as chuteiras, mas eu fiquei também de perguntar como que você começou a sua trajetória no meio do futebol. Pedro, eu quando eu encerrei carreira, eu já tinha... Existia uma dúvida muito grande, né? A gente sempre ficou numa dúvida, o que eu vou fazer? Se eu vou trabalhar como treinador, se eu vou ser supervisor, se eu for ser empresário, né? Porque a gente tenta encontrar algum caminho próximo
do que a gente trabalhou esses anos todos, né, dentro do futebol. E ali existiam algumas dúvidas, enfim, aí eu me preparei, eu já tinha na minha cabeça para me preparar para ser treinador. E aí eu iniciei, já era um projeto meu de iniciar mesmo como auxiliar técnico, aí eu comecei como auxiliar técnico, trabalhando com o Flávio Campos, né, que o Flávio era o volante que jogou no São Paulo na época, e depois ele teve no Juventude, foi campeão na Copa do Brasil junto também. A gente já tinha uma amizade, a gente é compadre, eu sou padrinho do filho do Flávio, então a gente é compadre, então a gente é família hoje. E a gente aí juntou isso e começamos a trabalhar junto. Eu como assistente dele, a gente sempre indo junto, trabalhando. Em alguns clubes a gente conquistou títulos também. E depois disso eu tive essa passagem com o Valmir Louruj na Arábia Saudita. E logo em seguida eu comecei já a trabalhar como treinador, né? Eu já iniciei como treinador e hoje eu estou aqui no Náutico de Roraima, né? Foi uma oportunidade que apareceu para trabalhar e com um desafio grande aqui para a gente tentar montar uma equipe, né? Com poucos recursos, a gente não tem muitos recursos, muita dificuldade de trazer às vezes o jogador, né? Porque é um pouco distante do centro, né? Da onde o pessoal gosta de estar jogando, mas a gente a princípio conseguimos aqui montar um grupo bom, um grupo de meninos de caráter, atletas de boa qualidade, para tentar fazer um bom campeonato aqui. O objetivo nosso é chegar às finais, mas agora no momento a estreia é sábado, tentar fazer um bom jogo para a gente iniciar com o pé direito. Boa, agora a carreira aí, né, pós-futebol, né, pendurar as chuteiras, né, agora numa... encontrou, né? Porque muitos atletas às vezes têm essa dificuldade realmente, né, de encontrar, né, uma função no meio até mesmo dentro do próprio futebol, né? Então legal pra caramba, né, saber que você tá aí em Roraima e realizando esse trabalho. Mas eu também queria saber como é que foi lá o seu início, né, no meio do futebol. Você começa lá no Vasco da Gama, é isso? Recuando bem lá atrás, né? Minha base toda, até porque às vezes tem muitas pessoas, né? Hoje com a tecnologia é muito mais fácil. Mas, por exemplo, quando eu cheguei no São Paulo, eu era um jogador desconhecido, né? Eu vim do Náutico, eu saí do Náutico, eu era ídolo lá no Náutico, né? Eu comecei a fazer o meu nome no Náutico lá, depois que eu saí do Vasco, mas a minha base toda foi feita dentro do Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu iniciei ali na escolinha, infantil, juvenil, júnior, até chegar ao profissional. Cheguei no profissional, tive poucas oportunidades, e aí entrou naquele conflito nunca fui um jogador acomodado, eu estava no profissional, ali com tudo direitinho, mas sempre querendo jogar, mas não dava para jogar no Vasco, porque só tinha fera naquela geração lá, era difícil me jogar, muito difícil. E aí eu pedi ao clube para me emprestar. E aí o primeiro clube que eu saí depois do Vasco foi o CSA. Foi onde eu comecei a minha caminhada depois do Vasco. E a minha geração toda era ali. Era eu, Mazinho, Romário, Lira, lateral esquerdo, Regis, goleiro. E essa geração minha e de outros, né, que talvez não conseguiram. Mas a minha geração foi essa aí e que a gente conseguiu chegar. Esses atletas que eu falei, né, conseguiu aí entrar e entrar no futebol, né, e a gente conquistar o objetivo nosso. E dali do CSA eu fiz um campeonato, fui bicampeão alagoano lá, fazendo gols importantes, artilheiro, ídolo lá, voltei para o Vasco, do Vasco para o São Paulo, a mesma coisa, fiz gols importantes, ídolo, voltei para o Vasco, o Náutico me comprou. E aí foi quando mudou tudo, eu fiquei 1 ano e meio no Náutico, e do Náutico eu fui vendido, né, para o São Paulo. Na época foi até uma das maiores negociações de dinheiro, né, foi o jogador mais caro do Brasil. Teve muita, as pessoas brincavam muito, né, houve muita dúvida, né, de quem era, não era um jogador desconhecido quando eu cheguei no São Paulo, então assim, houve até um pouco até de desrespeito um pouco por parte da imprensa, mas não era de todos, de alguns que depois pediram desculpa, né, e aí eu mesmo com a pressão toda e ainda mais disso tudo,
desse valor todo que me compraram, eu ia para substituir o Miller. Aí tu imagina a pressão que foi. Então foi muito difícil o início no São Paulo, mas graças a Deus eu consegui dar a volta por cima. E aí essas pessoas que foram me desrespeitaram, né? Naquele momento ali, vieram, pediram desculpa, se consertaram, né? E a gente seguiu no São Paulo e graças a Deus eu consegui ficar para a história de um grande clube como o São Paulo. Tilico, e sobre o futebol atual, né? Você está trabalhando com isso, mas como é que você vê o nível do jogo? Você falou já de algumas coisas que não te agradam. Como é que você enxerga hoje o futebol brasileiro? Falando de tudo, clubes, seleção, hoje também tem muito dinheiro nos grandes clubes de futebol. Queria que você fizesse uma análise sobre isso. Bruno, com toda sinceridade, até porque eu falo isso muito à vontade, né? Eu posso falar isso muito à vontade porque eu não tenho compromisso. O único compromisso que eu tenho hoje é aqui no clube, né, no Náutico, com o presidente aqui, o Náutico de Roraima. E, assim, eu posso falar com muita clareza para vocês, e muitos veem isso, mas poucos falam isso. A gente vê o futebol hoje um pouco, a gente sabe que envolve muito dinheiro em toda a situação, mas a gente tem coisas no futebol que a gente regrediu. Regrediu. Hoje você vê aí, a gente para ver televisão, até ex-jogadores mesmo, querendo usar palavras que não existem no futebol. O futebol é simples. Futebol, e dependendo do jogo que você vê televisionado, dependendo do público que vê, tem palavras que às vezes os comentaristas querem falar que o público não entende o que é. Que querem falar difícil, querem falar diferente do que era até na geração que eles jogaram. Então, assim, o futebol está meio esquisito, cara, está muita bagunça. Você olha um jogo de futebol, você vê um jogador do banco ser expulso. Você vê o jogador do banco tomar cartão amarelo. Uma bagunça total, o jogador se levantando, na beira do campo. Na nossa época, cara, os treinadores que a gente tira eram extremamente disciplinados, irmão. Não tinha isso, entendeu? E a gente vê o futebol hoje, aí é o que eu te digo, para mim, regrediu. Isso regrediu. Por exemplo, o clube que eu estou trabalhando aqui, a primeira coisa que eu reuni com a minha comissão técnica, com meus jogadores, Bruno e Pedro, eu falei assim, olha só, eu tenho um perfil de trabalho com a comissão técnica e com atletas que é assim. E falei para os meus atletas, jogador meu no banco é sentado, olhando o jogo, prestando atenção no jogo para ver quando precisar entrar o que vai fazer, para fazer diferente do que está lá dentro fazendo. E comissão técnica, quem grita e quem dá orientação é o treinador. Massagista é massagista, preparador físico dá aquecimento, é preparador físico, e auxiliar técnico é o único que pode ir ali na beira, estar comigo e gritar e falar alguma coisa com o atleta, só ele. Eu vejo o futebol dessa forma, eu aprendi dessa forma, eu sei que eu vou incomodar muita gente assim. Mas esse é a disciplina do futebol. Aí hoje eles cobram 30 mil para fazer um curso da CBF. A CBF não ensina isso a eles, aos treinadores, esse comportamento. Então tem alguma coisa errada no futebol. Regredimos. E a minha visão é essa aí do futebol. Show! Mário Tilico, o rei da resenha dessa semana aqui na Jovem Pan. Foi um prazer conversar contigo, Tilico, e as portas sempre abertas aqui na Jovem Pan, no Reis da Resenha. Tamo junto. Pedro, obrigado. Bruno, obrigado aí pelo espaço aí. Desculpe alguma coisa se a gente falou e ofendeu alguém, mas a verdade é essa. Tem coisas no futebol que elas estão muito escondidas, né? Então, às vezes, como um programa de vocês, às vezes é um programa sério, um programa que vocês fazem para o torcedor, é importante o torcedor saber isso um pouco, porque eles precisam dessa verdade para poder entender que o nosso futebol, em algumas coisas regredimos e outras melhoramos. É verdade. E obrigado pelo espaço aí, um abraço a todos, dá um abraço no Vampeta aí, ele fugiu hoje aí, né, não quis falar comigo. É verdade, tem edição que ele aparece, tem edição que ele não aparece. Bom, ele tem obrigado. Uma história, Pedro, depois tu conversa com o Vampeta, ele tem uma história legal, que ele me contou, eu nem sabia disso, que na época que ele era jovem, ele estava no banco do Vitória, que aí eu peguei uma bola, ele vai contar para vocês, senão alonga aí o programa. Tá vendo? Tem história para mais de um Reis da Resenha, certamente o nosso Tilico, hein? O que foi? Legal. A história
Dá para fazer outro programa. Dá para fazer outro programa. E quem sabe numa próxima aqui, né, presencialmente nos estúdios da PAN. Tá bom, Pedro. Obrigado. Boa. Aí, Bruno. Obrigado. Valeu, pela oportunidade aí, pelo espaço. E vocês têm o meu contato, sempre à disposição aí o que precisar. Show. Obrigado, Bruno Prado. Muito obrigado a você pela audiência. A gente vai ficando por aqui com o Reis da Resenha na Jovem Pan. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.